quero fazer alguns registros aqui, senhor presidente. Começar por registrar uma situação até então, para mim, desconhecida e inusitada, que acontecia aqui no nosso Estado, pela Secretaria, promovida pela Secretaria de Administração, no tocante à convocação, a realização e convocação daqueles aprovados em concurso público no nosso Estado. Eu fui procurado semana passada por uma comissão de aprovados no último concurso da Secretaria de Fazenda para fiscal e para auditor, e tinham eles uma preocupação, uma vez que tinham ido até o governo do Estado e tiveram, aliás, uma manifestação lá na Secretaria de Administração de que o governo do Estado estaria, já é público, de que vai chamar, convocar 70 fiscais e 35 auditores desse último concurso para tomar posse na Secretaria de Fazenda, mas que estaria dando uma interpretação que não é a interpretação correta à lei de cotas para poder chamar, convocar os candidatos aprovados nesse concurso. Estava a Secretaria de Administração, senhor presidente, até então, fazendo o seguinte: a lei de cotas que tem nos concursos públicos no nosso Estado, ela prevê cota de 10% para negro, 3% para indígenas e 5% para PNE, que é o portador de necessidade especial. E a lei é muito clara, ou seja, de 100%, você tem 18% que tem que ser tirado desses 100% e tem que contemplar entre os aprovados, logicamente, como diz a lei, você contemplar lá esses segmentos, indígenas, negros e portadores de necessidades especiais. A lei que essa casa aprovou, deputado Pedro Kemp, para a criação de cotas para negros e indígenas é de 2008. E de lá para cá o Estado sempre aplicou isso de uma forma equivocada. Ele simplesmente, nos 10%, ele inclui o PNE e o indígena, e desses 10% ele chama apenas os 10% das cotas, desprezando esses 8%, porque alguém lá na SAD teve o entendimento de que não era 10, não era 3 e não era 5, era simplesmente 10, onde estaria incluso o 3 e o 5. Ou seja, de 18, as cotas que nós amplamente discutimos e aprovamos aqui, alguém na SAD estava interpretando que não era 18, era 10. E de 2008 para cá, todos os concursos realizados em que teve a quantidade de vagas que justificasse você aplicar esses percentuais, alguém foi prejudicado. Normalmente, ou os negros, ou os portadores de necessidades especiais, porque tem um percentual maior. Nós estamos, na verdade, estudando essa questão. Tem pessoas prejudicadas que já foram identificadas, gente que, por exemplo, foi aprovada em concurso da educação lá em 2009, portador de necessidade especial que poderia ter assumido e deveria ter assumido, porque a lei lhe confere esse direito, e ele disputou o concurso para esse segmento, no entanto, não foi chamado por uma interpretação errada da Secretaria de Administração. Negros também no mesmo sentido, e indígenas, embora no percentual menor, mas também no mesmo sentido. É uma situação absurda. Nos outros estados, você não vê essa questão sendo discutida. E muitas vezes pode ser, salvo engano, deputado Pedro Kemp, mas às vezes por alguém que, de repente, não concorda com a lei de cotas, ou não acha que é boa, e usa uma interpretação sua, embora o parlamento tenha criado uma lei depois de uma ampla discussão. E essa lei tem que ser colocada em vigor da forma clara como está lá. Não tem margem a algum outro tipo de interpretação. Então, ontem, diante disso, deputado Pedro Kemp, eu me dirigi à Secretaria de Administração. Tive uma conversa prévia com o secretário Carlos de Assis, e ontem fui recebido de manhã pelo secretário e fui discutir sobre essa questão. E eu tive lá, já havia feito uma prévia sobre o que eu ia tratar nessa reunião que nós fizemos ontem com o secretário de Administração, e ontem, quando eu cheguei, o secretário me comunicou, junto com o doutor Paulo e a doutora Fabiola, que são assessores do secretário de Administração, de que
efetivamente o Estado estava implantando, fazendo uma interpretação errada da lei. Ontem, o secretário de administração deu o braço a torcer, falou, realmente, a assessoria, foi feito um parecer da PGE, a assessoria nos orientou, o Estado estava aplicando a lei de uma forma incorreta. Então, eu estou trazendo esse assunto à tona, primeiro para dizer do absurdo dessa interpretação. Não tem como interpretar diferente. A lei é muito clara. A lei é muito clara. É 10%, é 3%, é 5% de cada segmento. Não é para juntar todo mundo e dali tirar os cotistas. Então, muita gente foi prejudicada e ontem eu tive a grata satisfação de, conversando com o secretário já nos comunicando que daqui para frente, já nesse concurso da Secretaria de Fazenda e todos os concursos daqui para frente, vai se dar a interpretação correta. Acontece que ficou um passivo de 2008 para cá, são 7 anos de muita gente que foi prejudicado nesses concursos, inclusive que, com certeza absoluta, vão recorrer ao judiciário, vão ganhar, porque a lei é muito clara, e o Estado vai ter que pagar, inclusive, desde o período que a pessoa tinha o direito de ter assumido o cargo, de pagar o salário, ou seja, o Estado está sendo lesado por uma interpretação equivocada que foi dada na Secretaria de Administração durante esse período de 7 anos. Pois não, deputado Pedro Kemp. Deputado Amarildo, quero parabenizar Vossa Excelência por trazer à tribuna esse assunto e quero me somar também nessa questão. Inclusive, eu recebi em meu gabinete um ofício de uma pessoa que passou no concurso para professora, e essa pessoa, portadora de uma pessoa com deficiência, poderia ter sido já beneficiada nas chamadas do concurso que aconteceram e foi prejudicada justamente por conta desse equívoco da Secretaria de Administração na definição da reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos, Então, essa pessoa me encaminhou a sua situação, embasada, inclusive, na legislação, e eu estou encaminhando esse caso para a Secretaria de Administração. Mas, como Vossa Excelência já fez um contato com o secretário, já discutiu, os critérios estão sendo melhor analisados, eu penso que esse caso deve entrar agora nesse conjunto das revisões que poderão ser feitas, das chamadas dos concursos que aconteceram, e essa pessoa poderá já ser beneficiada com esse encaminhamento. Mas é muito importante que Vossa Excelência tenha feito essa reunião com o secretário para que se defina e se corrija de uma vez por todas, nas próximas chamadas, o critério da reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros e índios, para que essas pessoas tenham seus direitos assegurados pela legislação e possam assumir as vagas nos concursos, uma vez que foram aprovadas. Então, só para dizer que estou me somando a Vossa Excelência também, estou encaminhando ofício ao secretário para que, de fato, esses critérios possam ser revistos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp. Eu acho que é até providencial nesse caso, deputado, e nos outros casos, está sendo feito, na verdade, até pedi para a minha assessoria, junto à SAD, encaminhar um ofício e também fazer um levantamento dos casos que foram prejudicados. São 7 anos de uma interpretação equivocada. É uma interpretação, aliás, extremamente equivocada, que, na verdade, não se levou em consideração qual que foi o espírito do legislador quando nós criamos aqui o sistema de cotas no serviço público. Na verdade, nós criamos o sistema de cotas depois de uma ampla discussão nessa casa, em que foi trazido números, pesquisas, referenciais históricos que justificavam a aprovação. E se nós não tivermos esse percentual sendo obedecido e aplicado da maneira como a lei manda, nós não vamos estar alcançando o objetivo, que é exatamente o objetivo de fazer a transformação almejada por todos nós, que defendemos o sistema como um sistema transitório, que possa trazer resultados positivos durante um período, para depois ser aberto mão desse sistema,
Como nós sempre discutimos e falamos aqui, o ideal é que nós não tivéssemos, mas nós precisamos de mecanismos que tornem o acesso à universidade e o acesso ao serviço público mais justo, mais democrático, democratizando as oportunidades. Esse é o intuito da lei, esse foi o intuito dessa casa quando aprovou esse projeto. Agora, precisa ser colocado em prática da forma correta, porque senão não surte os efeitos. Então, me parece, às vezes, senhor presidente, que a luta é para a gente poder, deputado Pedro Kemp, ter a dimensão do tamanho das dificuldades que nós temos com relação a essa questão, né? Nós temos muito mais adversários nessa questão do que a gente imagina. Porque, às vezes, a pessoa não percebe. Se o parlamento aprovou, se o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, por 11-0, julgou o sistema constitucional, legal e juridicamente perfeito, lá tem alguém que, por conta de não entender tudo isso, de não se aprofundar sobre o sistema, sobre a ciência que fundamenta o sistema de cotas, sobre a história que fundamenta o sistema de cotas no mundo e no nosso país, sobre os números que vêm transformando a realidade de muita gente que teve fora do acesso à educação e ao serviço, principalmente ao serviço público no nosso país, que não leva nada disso em consideração, porque acha que o sistema não é bom, de repente dá uma interpretação e o Estado passa a aplicar a lei da forma que, não da forma como ela manda ser aplicada, mas da forma como a pessoa tem ali a interpretação, ela acha que deve ser aplicada. Por conta desse achismo, agora, situações como essa, deputado Pedro Kemp, da servidora que Vossa Excelência falou, da pessoa que Vossa Excelência falou, o Estado corre o risco de ter que rever na Justiça muitos casos como esse, ter que indenizar e ter que pagar desde lá de trás essas pessoas que foram prejudicadas, porque essa lei foi feita para elas, para atender, para incluir, para tratar diferente mesmo, para poder dar oportunidade, para poder corrigir as distorções históricas cometidas no nosso país, patrocinada pelo poder público, patrocinada pelo Estado brasileiro. Então, infelizmente, nós ainda temos que conviver com essa realidade, mas esse enfrentamento nós temos que fazer. Nós tivemos notícia, eu queria ter tomado providências e corrido atrás disso antes, mas infelizmente, nunca nenhum caso tinha chegado até o nosso conhecimento. Talvez nesse da Secretaria de Fazenda, em função de ser um concurso extremamente mais disputado, de ter mais gente atenta, e logicamente fizeram as contas de imediato. Quando a Secretaria, alguém lá na Secretaria de Administração disse que, por exemplo, no caso, vai ser chamado 70 fiscais, e que a cota para negros ia ser de 3, ninguém aceitou, logicamente que nos procuraram aqui, iriam recorrer ao judiciário também. Eu me dispus a intermediar, fui até o secretário de administração, o secretário Carlos de Assis, fui recebido ontem por ele, nós fizemos uma ampla conversa, e aqui eu quero ressaltar, não tenho nenhum problema com relação a isso, Quero ressaltar aqui o papel do secretário de ter dito claramente, inclusive vi manifestação dele nas redes sociais, de que o governo, daqui para frente, vai dar a interpretação que a lei manda dar. Não é a interpretação de A ou de B, é a interpretação que a lei manda dar, fazendo justiça, inclusive evitando demanda, que foi ontem um termo que o secretário usou na conversa que nós tivemos ontem. O secretário claramente nos disse, nós não queremos ter demanda com a Justiça. E nós sabemos que alguém que se sentir prejudicado nessa interpretação que o Estado vinha dando para essa questão, que recorreu ao Judiciário, fatalmente vai ganhar. Nós sabemos disso. Isso com a procuradora do Estado, com toda a assessoria, o secretário se manifestando com embasamento, logicamente, percebendo claramente que o Estado, até aqui, tinha cometido uma gafe muito grande nesse sentido e prejudicado muita gente. Então, houve uma boa vontade, houve um entendimento, oxalá, graças a Deus, o governo entendeu que tem que aplicar a lei da forma correta, garantiu que daqui para frente vai ser esse o procedimento adotado, obedecidos os percentuais, os 3%, os 5%, os 10%, como a lei manda, mas o patrasmente, como diria Odorico Paraguaçu, o patrasmente, ou seja, o passivo, essas pessoas que foram prejudicadas em 7 anos por uma interpretação equivocada do acesso ao concurso público, não obedecendo o que a lei garante,
que é o percentual para negros, para indígenas e para portadores de necessidades especiais, com certeza absoluta essas pessoas vão bater as portas do judiciário para poder fazer valer o seu direito. Para poder fazer valer o seu direito, teve muitos concursos nesses 7 anos, muita gente prejudicada e, logicamente, com certeza absoluta, o Estado vai acabar tendo que arcar com as consequências desse equívoco que foi cometido ao longo desses anos de ter feito a investidura no cargo desses concursos sem a devida atenção àquilo que a lei, na verdade, buscava fazer e busca fazer, que é essa transformação, é essa democratização durante um período de oportunidades para que as pessoas possam ter acesso ao serviço público. E, mais uma vez aqui, em se tratando desse assunto, eu quero mais uma vez ressaltar aqui, porque sempre que eu falo dessa questão, esses dias o deputado Pedro Kemp dando uma entrevista, e no programa alguém ligou, né, para perguntar, quando eu falava sobre isso, porque tem o projeto aqui que tramita na casa, que eleva a cota para negros de 10% para 20%, e dando uma entrevista sobre isso num programa de rádio, em que alguém fez a interlocução, perguntando se realmente era só necessário se inscrever nos concursos para ter acesso e garantia das cotas de poder ser chamado. Era só se inscrever e prestar a prova. Quer dizer, que é uma interpretação equivocada de muita gente. Quero mais uma vez ressaltar aquilo que discutimos lá em 2008 e que está consagrado na lei. O percentual entre os aprovados. Nós estamos falando de quem fez o concurso e passou no concurso. São dessas pessoas que nós estamos falando. Então, mais uma vez, ressaltar, porque parece que é de domínio e conhecimento público isso, mas não é. Muitas vezes me parece que as pessoas querem ouvir ouvem apenas aquilo que elas querem, né? Apenas aquilo que lhes interessam. A lei, logicamente, que ela trata ela fala daquelas pessoas que prestaram o concurso e que foram aprovadas. E por isso que, logicamente, que elas têm o direito a ter esse tratamento diferenciado momentaneamente para a gente poder democratizar essas oportunidades. E quero aqui, para terminar, senhor presidente, feito esse registro, eu quero aqui, para terminar também, dizer que eu também tive ontem na Secretaria de Habitação do Estado, conversando com a secretária Maria do Carmo, e falando lá, eu apresentei 2 emendas ao projeto Morar Legal do Governo do Estado, que tramita nessa casa aqui, e essas 2 emendas tratam de ampliar os benefícios que foram dados para aquelas pessoas que querem fazer a repactuação ou novação de dívidas, aquelas pessoas que há muito tempo têm dívida com o sistema, com a carteira imobiliária da Agência Estadual de Habitação, e que por várias razões, já usei a tribuna semana passada para falar sobre isso, deixaram aí acumular inúmeras prestações, uma inadimplência muito alta e que vão ter agora nesse programa uma oportunidade de fazer essa repactuação com descontos. Nós, na verdade, ampliamos, através dessas emendas, os benefícios que estão sendo concedidos aos mutuários de baixa renda, aquelas famílias que foram atendidas pelo Estado, que estão naquela faixa de baixa renda, a faixa onde tem as pessoas com maior dificuldade para adquirir casa própria. Então, é exatamente para esse público que nós fizemos essas emendas para ampliar os benefícios para que elas possam ser atendidas de uma forma diferenciada e possam ter um tratamento melhor para poder fazer a repactuação das dívidas que tem com a carteira imobiliária da Agência Estadual de Habitação. E falando isso com a secretária também, nós conseguimos chegar a um denominador comum com relação aos percentuais e me garantiu que dentro dessa nova repactuação que nós fizemos, esses percentuais podem ser, sim, objeto da nova lei. Então, eu quero aqui fazer um apelo ao líder do governo e à bancada governista nessa casa, que feito esse acordo, que o governo, logicamente, que a bancada vote conosco na aprovação das nossas emendas, uma vez que nós temos aqui o aval do governo nesse sentido, de ampliar esses benefícios, então que as emendas sejam acatadas,
juntamente com o projeto, que esses benefícios possam ser ampliados e que nós possamos atender a população de baixa renda, principalmente ela que é a mais atendida, ela que é a mais beneficiada com essa emenda que nós estamos fazendo, então, nesse projeto do Executivo que tramita nessa casa. Então, esses dois registros que eu queria fazer, espero que a bancada acate a nossa emenda, vote conosco, para poder... Essas emendas, na verdade, acabaram aperfeiçoando esse projeto que o Executivo mandou, melhorando o projeto, ampliando os benefícios, principalmente para a população de baixa renda, e espero também que daqui por diante, espero, não acredito, o secretário de Administração foi muito enfático ontem, quando disse que daqui para frente a lei vai ser cumprida na sua integralidade, a lei e o decreto que regulamenta o sistema de cotas no nosso Estado, tanto para negros, para índios, quanto para portadores de necessidades especiais, e aqueles que se sentiram prejudicados, logicamente, vamos correr atrás, porque cabe a eles a oportunidade de correr e lutar, né, por aquele direito que lhe foi tolhido num determinado momento, infelizmente, nos últimos 7 anos, de poder ter acesso ao serviço público que alguém, na verdade, lá na SAD tolheu. E que agora, logicamente, cabe uma ação regressiva, cabe uma reavaliação, cabe um recurso para que essas pessoas possam ver o seu direito contemplado, assegurado, como está na lei. Então, quero aqui fazer esse registro. Uma reunião importante, deputado professor Rinaldo, líder do governo. Acho que o secretário Carlos Alberto ontem foi muito feliz, teve um bom senso, né, percebeu claramente, deu uma interpretação correta, aquilo que a lei manda fazer, juntamente com a assessoria jurídica e, logicamente, o passivo, aqueles que se sentiram prejudicados, e nós vamos também estar auxiliando as pessoas para que essa situação seja revista e seja obedecida à lei da forma como ela foi criada e aprovada aqui no Parlamento do nosso Estado. Eram esses registros que eu queria fazer, senhor presidente. Muito obrigado, bom dia.